Fala, mano, beleza? Então, mais um vídeo aqui pro canal, lendo o livro Culpa e Graça. E a gente tinha parado no tópico 3, terceiro tópico da primeira parte, que é questões de tempo. A gente já leu sugestão social nos dois últimos vídeos e a gente vai ler agora, começar um novo tópico, que se chama questões de tempo. E eu vou ler da página 33, que é o início desse tópico, até a metade, que é 38, a página 38, beleza? Ou seja, vai até a página 43, a gente vai terminar a metade depois, no próximo vídeo, beleza? Então já vou começar aqui a ler. Começar aqui da página 33. De longe, vejo na rua um velho amigo. Durante muitos anos, nosso trabalho nos forçou a que nos víssemos com bastante frequência, o que hoje não acontece mais. Então, penso que ele me reprova por negligenciá-lo. Talvez seja até sem razão que lhe atribuo isso. No entanto, não consigo deixar de pensar assim. Então, sou tentado a me desviar do seu caminho, o que me traria uma culpa maior ainda, a de cometer uma ação desleal. Acabo abordando com uma pressa um pouco exagerada. Com uma viva jovialidade, eu o felicito pela sua boa aparência e lhe falo muito efetuosamente, demonstrando sinceridade. Percebo muito bem que isso é para não lhe dar tempo de pronunciar a temida frase. Há quanto tempo você não me vem me visitar? É uma atitude um pouco forçada, uma atitude de fachada, da qual me sinto culpado porque minha vontade é ser autêntico com os meus amigos. Outrora eu realmente gostei dele, e é exatamente isso que provoca minhas reações. Não queria que ele medisse a minha amizade pela frequência das minhas visitas. Não poderia jamais lhe dizer, com um tom de sinceridade total, que eu não tinha tempo de procurá-lo. Nós sempre encontramos tempo para fazer o que queremos. Quando tenho de preparar uma conferência, um trabalho com este estudo, a primeira coisa que prometo a mim mesmo é estruturar o tempo para realizar tudo com cuidado. Mas aí, eu não cumpro o plano que fiz, não consigo fazer o que prometi precisamente porque quero, de coração, fazê-lo bem e tenho medo de não conseguir. No fim, encontro todo tipo de coisas para fazer antes e vou arranjando desculpas para não fazer o que deveria. O que é sutil é que cultivo, então, na perda de tempo, certa culpa de que preciso para me pôr a trabalhar. É como um motor auxiliar que acumula força para me fazer começar. Na véspera, em cima da hora da conferência, quando estiver com a consciência bem pesada porque a preparei tão mal, e quando tiver vencido todas as minhas resistências, me lançarei precipitadamente à tarefa como se fosse um náufrago que se joga na água quando o barco afunda. Peraí, gente, rápido. Aqui, a gente tinha parado aqui, beleza. Isso servirá como uma desculpa para a insuficiência do meu trabalho. É pena que não tenha resultado tão bom quanto eu queria, mas devo me contentar com o que pude fazer às pressas, dando-me assim mais uma desculpa. Um dos meus amigos também enfrenta isso quando há de uma tarefa urgente e difícil. O que nos distingue é que a consciência pesada me estimula a me dar, de repente, asas quando chego a certo nível intolerável de adiantamento. Com meu amigo, porém, o peso na consciência o paralisa. Todo o seu trabalho fica bloqueado. Ele não consegue começar outra tarefa enquanto a principal ainda está por ser feita. E quanto mais se agrava o seu atraso, mais cresce o peso da sua angústia paralisante. Vê-se, então, que o mesmo sentimento de culpa pode estimular ou paralisar. É provável que o papel estimulante da culpa explique a alegria que inúmeras pessoas sentem quando cometem delitos considerados inofensivos, sem se deixar apanhar, como, por exemplo, as fraudes na alfândega. E
Certas pessoas chegam sem se aperceberem ao ponto de comprar no estrangeiro alguns objetos proibidos pelo simples prazer de passá-los pela alfândega sem declará-los. Não há dúvida de que isso apresenta uma necessidade de se vingar do poderio do Estado e da administração, o velho complexo do palhaço que zomba do policial. A prova é que muitas vezes se trata de produtos pelos quais a alfândega não cobraria, ou cuja taxa é tão ínfima que a alegria do infrador em escondê-los não se justifica. O mesmo complexo entra em jogo na fraude fiscal, tão difundida em certos países em que o legislador já a admite como normal e, consequentemente, edita disposições que são tão injustas e insuportáveis que qualquer pessoa seria bastante tola se submetesse a elas honestamente. Por seu lado, e como revanche, o contribuinte sabe que o Estado rouba tanto que ele se sente justificado ao roubá-lo também. Mas onde está o limite nessa sábia dosagem de roubos mútuos? É evidente o que isso desencadeia em desmoralização, tanto do Estado quanto dos administradores. Todos esses raciocínios justificativos, de modo algum, suprimem o sentimento de culpa. Mesmo em tempos de guerra, enganar o invasor parece ser uma grande virtude, mas nem por isso dispensa o sentimento de culpa. Vi durante e após a guerra um bom número de homens que sentiram necessidade de confessar tais condutas, permanecendo, no entanto, extremamente orgulhosos e dispostos a agir da mesma maneira, até mesmo com convicção em circunstâncias semelhantes. As fraudes, tidas como inofensivas, têm muitos atrativos para muitas pessoas por causa do risco de perseguições que elas implicam. Disso decorre o que se chama comumente de prazer do fruto proibido, o prazer do risco e o prazer de sair ileso, como de escapar da alfândega. No entanto, esse jogo tem ainda outro sentido, o de acostumar-se ao veneno e da tentativa de livrar-se da culpa acostumando-se com ela. Assim, com várias ocasiões de pequenas culpas, nós nos familiarizamos bastante com essa emoção, e ela não nos tocará muito em casos mais importantes, quando nos envergonharmos de verdade, porque nesses casos ela contradiz realmente o nosso verdadeiro ser. Confundimos a questão de modo que o contraste entre o bem e o mal é enfraquecido e os limites entre eles ficam indistintos. Volto ao tema de culpa pelo tempo perdido. Volto ao tema da culpa pelo tempo perdido. Enquanto escrevia essas linhas, um dos meus ex-pacientes veio a sentar-se perto de mim. Atrapalho? Atrapalho? Você está trabalhando? Oh, não! O que você quer? Fiquei contente de verdade em ouvi-lo porque me trazia boas notícias do acerto de sua vida, que havia tido início há 4 ou 5 anos, no seu consultório. No entanto, eu o escutei um pouco distraidamente, em meio a uma mistura de sentimento de culpa. Durante toda a conversa, eu sentia que devia ter-lhe dito francamente: desculpe-me, estou fazendo um trabalho urgente. Nós conversaremos mais à vontade numa outra ocasião. Porém, não ousei fazer isso. Tenho sempre um pouco de vergonha da minha timidez, porque ela limita a minha liberdade. Eu me sentia também culpado por descansar a minha caneta no momento em que deveria estar escrevendo. Porém, se eu mesmo não tivesse perdido tanto tempo com minhas hesitações anteriores,
de fato muito mais tempo do que essa conversa levou. Teria tido mais coragem para despedir o meu visitante. Assim, uma primeira falta secreta. Assim, uma primeira falta secreta compromete o nosso comportamento e nos leva a outras faltas que nos jogam o seu veneno e o seu poder por meio daquela primeira culpa inconfessada. Esse problema da organização do tempo é capaz de produzir muitas culpas. Quando falo disso numa reunião de médicos, todo o auditório ri. Isso significa que todos sentem remorso a respeito disso e encontram algum alívio quando descobrem que não são os únicos. E, no entanto, sentimos a importância deste assunto, pois a nossa verdadeira liberdade está em jogo, como também a soberania concreta de Deus sobre a nossa vida. O tempo pertence a Deus, e nós somos seus mordomos. Somos responsáveis diante dele por cada minuto que ele nos dá. Todos nós sentimos que, se escutássemos melhor a Deus, a nossa vida seria mais harmoniosa. Ficamos sobrecarregados, fatigados, com a consciência pesada, tanto com o que deixamos de fazer quanto o que fazemos. Quantas esposas de médicos ficam preocupadas ao ver um marido tão sobrecarregado? A mulher de Moisés, sem dúvida, já se preocupava. Aí mostra aqui o livro, está na Bíblia, Êxodo, capítulo 18, versículo 13 ao 24. No entanto, seu marido não a escutava, do mesmo modo que hoje muitos médicos não dão ouvidos aos bons conselhos da esposa. Assim, a mulher de Moisés apelou à autoridade do seu pai para que ele o advertisse. Sem dúvida, desfalecerás, disse-lhe ele. Infelizmente, Moisés escutou e sabiamente se livrou das tarefas secundárias que ele podia confiar a outros. Não são só os amigos que negligenciamos. A correspondência em atraso, os jornais profissionais e muitos outros documentos que se avolumam sobre a escrivania ou no armário, que não suportamos mais vê-los. Precisamos folheá-los como estar em dia. Tentamos nos convencer de que vamos atacá-los um dia. Mas isso não convence porque a aparência já nos mostrou que isso toma muito mais tempo do que se pensa. E quanto maior é a pilha, mais se esvai a esperança. Um dia eu não aguentei mais. Percebi no momento de meditação que tantas coisas em desordem e em atraso constituíam em desmentido monumental a tudo o que eu dizia sobre uma vida sadia, alegre, livre e conduzida por Deus. Durante mais de 3 meses não consegui fazer mais nada além de atender às minhas consultas e liquidar aquela bagunça para me colocar em dia. Que alívio! Porém, o problema reaparece sem cessar. Eu me tornei bem mais ordeiro, mas não estou, no entanto, livre de numerosos sentimentos de culpa. Sinto uma dor insuportável quando a minha correspondência se acumula. Para amenizar a minha consciência, suspendi as assinaturas de um bom número de jornais. Mas então, quase não ouso admitir que não recebo mais aquela famosa revista médica da qual todos os meus colegas tão estudiosos têm assinatura. Se a consciência dolorida é verdadeiramente o nosso prato de cada dia, é inevitável. Todo esse problema da disciplina do tempo torna-se ainda mais agudo à medida que as forças diminuem com a idade. É um dos sofrimentos da velhice e que pode tornar-se obsessivo. Devemos abandonar algumas atividades? Devemos prosseguir a despeito da fadiga? Seria trair a nossa tarefa renunciar a tal atividade?
Ou será que continuar a fazer o que fazíamos antes revela a arrogância da nossa parte e desprezo culpável da nossa saúde? Esse é também o caso dos doentes ou inválidos. Com frequência, eles me perguntam: em que medida devo aceitar a minha enfermidade ou, ao contrário, em que medida devo reagir, fazer um esforço para sobrepujá-la para me readaptar? É como se a aceitação e a reação fossem mutuamente excludentes. Ora, nós observamos que os que aceitam a sua enfermidade reagem melhor, enquanto os revoltados não fazem nenhum esforço de readaptação justamente por causa da sua revolta. Viver é escolher. Mas será que nós escolhemos sempre da maneira livre e consciente? Será que a nossa escolha não nos é sempre imposta pelas circunstâncias, pela nossa falta de coragem, pelos nossos hábitos ou mesmo pelas nossas culpas? Assim, se sinto alguma dor na consciência em relação a um amigo, automaticamente sinto-me seu devedor e não ousarei recusar-lhe um favor, embora isso ocupe um tempo que deveria empregar numa outra atividade. Isso contribuirá para me sobrecarregar, tornar-me nervoso e aumentar ainda mais o meu sentimento de culpa. Claro que tenho sido obrigado a aprender a recusar um trabalho, uma conferência, por exemplo. Porém, sempre faço isso ao contragosto. Tenho muito medo de decepcionar alguém, pois depois me amoeria de remorso. Não poderia, e com justa razão, ser criticado por ter aceitado ontem outra conferência que tomara muito tempo. Na verdade, se recuso, sinto muito, ou sinto-me culpado em relação àquelas que esperavam qualquer coisa de mim, mas se aceito em relação a mim mesmo que me sinto culpado, porque me deixei influenciar. Será que não corro o risco de ceder aos que insistem mais em detrimento dos mais discretos? Ou ainda, o que é mais sutil, não corro o risco de ceder a estes últimos porque sou tocado pela discrição deles. Vou ao exterior para encontros médicos a que sou convidado. Quase nunca vou à Sociedade Médica de Genebra. Tenho a consciência culpada em relação aos meus colegas, porque todos são tão amáveis comigo e também em relação a mim mesmo, porque isso me tira a oportunidade de me instruir mais. E acontece a mesma coisa em relação a todos os livros que deveria ter lido antes de me aventurar a escrever eu mesmo sobre temas de que vários autores já trataram cuidadosamente antes de mim. Com frequência, resolvo mesmo embaraçado citar meus trabalhos confiando no seu bom nome, mas a precisão exige que eu os conheça bem antes de falar deles. Eu leio devagar, portanto, leio poucos livros e, sem dúvida, cada livro que leio citará os nomes de uma boa dúzia de outros que eu deveria ler também. E fico ainda mais envergonhado de confessar que não os li. Outros leem muito, devoram livro após livro, mas com uma consciência culpada por causa desse apetite insaciável e a desproporção entre o que eles recebem e o que dão. E eu, se renunciasse a escrever, teria também consciência culpada porque escaparia da crítica somente ao custo de uma rendição covarde, infiel à minha vocação. E o tempo que gasto para escrever não pode ser dado aos pacientes que recuso atender ou à minha mulher que corre o risco de receber só as migalhas do meu tempo. Essas questões são um tormento permanente para muitos dos meus colegas. Quando o médico dá um belo presente à sua esposa, pode não se aperceber de que foi só para conseguir o perdão por lhe dar tão pouco do seu tempo, tão absorvido que está na sua profissão. E ele ainda fica decepcionado
quando ela manifesta pouco entusiasmo ao receber o presente. Então, eu terminei aqui a página 38. Espero que vocês tenham gostado um pouco aí, tenham compreendido que o livro quis trazer hoje. E é isso, gente. Tamo junto na caminhada com Cristo. Forte abraço. Valeu, até a próxima.